Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, apostolado da oração, nós rezamos na ladainha do Sagrado Coração de Jesus, invocamos o Sagrado Coração de Jesus, Rei e Centro de todos os corações. Todas as vezes que nós aclamamos Jesus como nosso Rei, aclamamos Nossa Senhora como nossa Rainha, é o reconhecimento não só da realeza, obviamente, de nosso Senhor, não é sobre nós, mas a nossa condição de servos desse Rei. Quando nós colocamos Jesus Rei e Centro de todos os corações, do nosso coração, da nossa vida, esse reconhecimento da realeza, o reconhecimento da nossa condição de servos, e nós entendermos o quanto nós precisamos de fato servir a nosso Senhor, e o quanto Jesus precisa governar a nossa vida, os nossos corações. A cerimônia, por exemplo, da entronização do Sagrado Coração de Jesus, o Coração de Maria nas casas, traz exatamente esse significado. Essa entronização é colocar Jesus e colocar Nossa Senhora num trono. Estão no trono aqueles que governam. E quando a família celebra esse ritual da entronização, entregando o governo da casa, o governo da família, ao coração de Jesus, ao coração de Nossa Senhora. E de maneira que todos os membros da casa, da família, estão dispostos a obedecer àqueles que vão governar. Estão dispostos a servir àqueles que vão governar. Então traz todo esse significado, não só colocar no local de destaque, na parede, na sala, numa imagem, um quadro do coração de Jesus, do coração de Maria, mas o convite é sempre que se reúna a família toda para que seja celebrado essa entronização. Exatamente, todos se submetem a nosso Senhor e a Nossa Senhora para que eles possam reinar na casa. Todos os membros da família se comprometem a viver as virtudes cristãs, a aprender do coração de Jesus, do coração de Nossa Senhora, a viver em casa as virtudes e os exemplos do coração de Jesus, do coração de Nossa Senhora, a fazer com que o ambiente da casa, da família, seja um ambiente verdadeiramente cristão, onde de fato Jesus possa reinar na prática das virtudes, no respeito, na caridade, na mansidão, na paciência, na pureza, na fidelidade e assim tantas outras virtudes. Nosso Senhor, mesmo sendo Filho de Deus, Ele apresenta o seu coração também como modelo para nós. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis a paz para as vossas almas. E o quanto as virtudes, de modo especial, Jesus, que é esse grande exemplo da virtude da humildade, o quanto isso traz sempre paz, serenidade, união numa vida de família. Portanto, ao celebrarmos hoje essa primeira sexta-feira do mês, oferecemos a nossa comunhão reparadora ao Sagrado Coração de Jesus, contemplando e reconhecendo, honrando a nosso Senhor Rei e centro dos nossos corações, das nossas vidas, a nossa disposição de querer servir a nosso Senhor. Quando nós vamos nos confessar, como o catecismo nos ensina isso, as condições para a gente fazer uma boa confissão. Pensar para nós lembrarmos os pecados. Arrependermos de ter ofendido a nosso Senhor. E o arrependimento vem acompanhado de algo muito importante, o propósito. O propósito de não ofender, não voltar a ofender a nosso Senhor. O arrependimento, o reconhecimento do que nós fizemos e o propósito, a nossa disposição de não voltar a fazer o pecado. E depois confessarmos os nossos pecados, com sinceridade, verdade, humildade, ao sacerdote. E por fim, rezarmos a oração, a penitência que o Padre nos impuser. Mas algo que é importante, o arrependimento e o propósito. O reconhecimento de que nós não deveríamos ter pecado, que nós pecamos, ofendemos a Deus, traímos a confiança de Deus nosso Senhor, expulsamos, se for o pecado mortal, a graça de Deus no nosso coração, desfiguramos em nós a imagem e semelhança de nosso Senhor com o pecado mortal, sobretudo, mas o nosso arrependimento sempre acompanhado de um propósito. E para veracidade desse arrependimento, sempre acompanhado de um propósito de fazer alguma coisa a mais,
né, para nós não voltarmos a cair no pecado. Então, à nossa disposição, eu vou rezar mais, ou vou, né, cuidar de alguma ocasião de pecado, me afastar de algum ambiente, ou ter mais cuidado em algum local, alguma amizade que nós temos. Ou seja, o propósito para que possa ser alguma coisa diferente que vai nos ajudar a nós não voltarmos a cair no pecado. Sobretudo se é um pecado que muitas vezes é repetido na nossa vida. Mais atento devemos estar com as circunstâncias, para naquilo que depender de nós, não repetirmos as mesmas circunstâncias, né, para nós não voltarmos a cair no mesmo pecado. Então, para a sinceridade do nosso arrependimento, sempre um bom propósito de emenda, contando sempre com a graça de nosso Senhor. Portanto, vamos hoje invocando a nosso Senhor, Rei e centro dos nossos corações, né, que nós sejamos bons súditos, bons servos, né, obedientes, sejamos prontos a servir a nosso Senhor, contando com o auxílio da sua graça, com a graça do coração imaculado de Nossa Senhora. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.